para o tempo do fim, aquilo que chamamos de escatologia, o estudo sobre as últimas coisas. Daniel foi um homem entendido, foi levado à Babilônia como escravo, e no capítulo 1 ele se destaca entre os sábios, com seus amigos Misael, Ananias e Azarias. O capítulo 1 diz que Deus deu graça a Daniel, e ele se destacou entre os demais. Capítulo 2, nós vimos Daniel na liderança dos sábios, sendo o conselheiro do rei, através da oração. No capítulo 4, se confirma a capacidade profética que o Espírito dava a Daniel. Capítulo 5, de tanta sabedoria que tinha, Daniel é estabelecido como terceiro governador na Babilônia. Capítulo 6, já não é o Império Babilônico, são os medos e persas que destruíram Belsazar. Dário mata Belsazar a fio da espada, nos últimos versículos do capítulo 5, e estabelece o Império Medo-Persa. Com Dário, Daniel ainda se mantém em destaque. Dário decidiu estabelecer 120 homens para proteger o seu reino de corrupções. Após o estabelecimento de 120 homens, Dário decide selecionar 3 para liderar os homens protetores do rei. E sabe quem fazia parte do grupo de 3 destacados em todo o Império Medo-Persa? Daniel. De tanta sabedoria que Daniel tinha, o rei agora, depois que seleciona 120, e sobre os 120 seleciona 3 homens, e entre os 3 está Daniel. Daniel é tão sábio que, ao olhar para os 3, o rei disse: tem um entre os 3 que é mais top que todos, que é mais sábio que todos. Quem era ele? Daniel. 120 homens, acima dos 120, 3, e acima dos, e entre os 3 tem um que se destaca. Qual é o nome dele? Só que o rei pensava colocar Daniel como líder de 2, para que os 2 liderassem 120. Aí os camaradas não suportaram, foram procurar ocasião contra Daniel, foram procurar corrupção em Daniel, não acharam, criaram uma lei para acabar com a vida do sábio Daniel. Daniel já está com mais de 80 no capítulo 6. Dário, ao saber que ele seria lançado na cova por causa da lei que Dário havia assinado, Dário perde o sono. As pessoas tinham o costume de tocar em algum tipo de música
para facilitar o sono do rei. Dário não quis música, não quis terapia musical e não comeu nada, perdeu a paz. Por quê? Porque não consultou Daniel, o homem de sua confiança, o sábio, o destacado entre os maiores. Se ele consultasse Daniel, eu vou virar Deus aqui, 30 dias eu vou ser Deus. Todo mundo vai adorar eu, Daniel. Olha que coisa, eu vou ser Deus. Aí Daniel diria: olha, Nabuco passou por aí, se deu mal. Belsazar se achou, se deu. E eu avisei para os dois. E eu também vou avisar para ti, rei. Não entra nessa não. Ah, se ele consultasse o sábio Daniel. Segunda coisa que ele saberia que aquela lei foi criada para prejudicar Daniel. Daniel diria: rei, a intenção dessa lei não é te levantar, é me derrubar. O rei ia dizer: como é que é? É, rei. Mas ele não consultou o sábio Daniel. E aí ficou sem dormir e ficou com fome a noite toda. Tem muita coisa, tem muito preço, tem muito desperdício que a gente paga e vive por não ter humildade para ouvir quem é mais sábio do que nós. Porque ouvir outro é questão de humildade. Depois, Daniel ainda chega no ano do reinado de Ciro, no capítulo 10, resplandecente em sabedoria, destacando-se em sabedoria, porque era um homem de leitura e era um homem de oração. No capítulo 1 disseram assim: vocês vieram cativos de Judá para cá, nós temos faculdade, universidade, para que vocês conheçam a cultura da Babilônia. Aí Daniel diz: estudar, estou dentro. Nós temos outra coisa para vocês. Quem se destaca vai comer da mesma comida que o rei come. Daniel disse: estou fora. Apesar da espiritualidade dessa decisão, Daniel prefere comer o simples do que as finas iguarias do rei, porque também ele sabe que o que se come passa no máximo 6 dias dentro de você, mas o que você aprende fica para sempre. Essa é para tu que paga 30 conto no X-Tudo, mas não paga 30 no livro. Paga 50 numa pizza, mas reclama da revista da escola. E ainda canta: eu amo a tua palavra. Mentira, não ama não. Não há amor sem conhecimento progressivo. Eu só tenho certeza que a Luana me ama é porque quanto mais me conhece, continua me amando. Tu me viu a primeira vez, já me odiou? Eu já te vi a primeira vez e disse: não fui com a cara dele. Porque o amor está na progressividade. Se você ama a palavra, você quer progredir em conhecer a palavra. Daniel
no capítulo 6, orava 3 vezes ao dia. Como ser sábio se a gente não conversa com o dono da sabedoria? Quem anda com dono se torna o quê? E quem anda com sábios? Tem alguém mais sábio do que Jesus? Aí você diz assim: mas eu não oro porque eu não tenho tempo. Então bora para Daniel de novo. Capítulo 1, Daniel é o mais sábio dos jovens. Capítulo 2 é conselheiro do rei. Capítulo 4, conselheiro do rei. Capítulo 5, terceiro governador na Babilônia. Capítulo 6, ele faz parte de um grupo de 3 que lidera 120 homens e tem tempo para orar 3 vezes ao dia. E tu não tem para orar nenhuma. Aí Tiago diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Ah, pastor, então peraí, eu não preciso comprar seus livros? Sai de tu, não entre em mim. O que é a sabedoria? Capacidade de praticar o que se entendeu. O que é o entendimento? Aquilo que você captou através do conhecimento. Conhecimento se paga. Provérbios 3. Se esforce para adquirir conhecimento. Com tudo que possui, adquira conhecimento. Então tem irmãos que nunca estudaram numa sala de aula nem numa faculdade, mas o estilo de vida é inspirador. Sabedoria, porque a sabedoria está ligada à sua vida. É a prática do entendimento que é o resultado do conhecimento que você valoriza. Daniel, no capítulo 9, eu estou muito feliz vendo a igreja aqui, ó. Eu estou vendo a igreja aqui numa escola. Eu não estou vendo pastores, eu não estou vendo líderes, eu estou vendo macho. Não pode falar fêmea não, que tem umas irmãs que ficam com raiva, as feministas. Homem, mulher, meninos e meninas, famílias estudando. Porque a igreja é constituída de famílias. Daniel, no capítulo 9, versículo 2, ele diz assim: eu, Daniel, entendi pelos livros, plural, porque tem gente que diz assim: eu só leio a Bíblia, não leio mais nada, só a Bíblia, não gosto de sabedoria de homem. Aí Daniel, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: eu entendi pelos livros. Aí ele diz: eu entendi pelos livros que o número de anos de que falou ao Senhor, ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele entendeu pelos livros. Vamos resumir isso aqui para a teologia. 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração, rogos e jejum. Olha o que é sabedoria. Quem apenas quer o conhecimento e o entendimento só abre os livros. Mas no versículo 2 Daniel diz: abri os livros. E no versículo 3 ele diz: fechei a porta do quarto e fui orar. Esse é o equilíbrio para quem quer ter sabedoria. Jesus disse: errais por não conhecerem as
as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem gente que conhece as Escrituras, mas não conhece. Tem gente que conhece o poder de Deus, mas não conhece. E tem gente que não conhece nenhum e nem outro. Atos capítulo 6, os apóstolos disseram: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Pedro escrevendo sobre a sabedoria de Paulo, eu acho isso top, hein, Pedro? Porque lá em Gálatas 2, Paulo exorta Pedro cara a cara: macho, não ficava de fofoquinha não, vem cá. Aí Pedro, quando elogia a sabedoria de Paulo, na sua segunda carta, capítulo 3, ele diz assim: os homens não entendem a sabedoria de Paulo e distorcem suas palavras para sua própria perdição. Aí depois ele diz assim, aconselha a nós e diz assim: cresçam, para vocês não distorcerem, não se perderem como esses homens que distorcem as palavras de Paulo. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só vocês aqui que tá bem bonitinho aqui na minha frente. Fala assim pro vizinho. Fala pro vizinho: abre a Bíblia, abre os livros e fecha a porta. Aleluia! É só desse jeito que o céu se abre. Para quê que eu vou ficar lendo livro de teólogo? Eu acho que é porque eles sabem o que tu não sabe. E no 12, ainda recebendo as revelações sobre o tempo do fim, o primeiro ponto que eu falei que eu ia falar para vocês é a proteção. Naquele tempo, um tempo de angústia que começou a ser explicado para Daniel no capítulo 11, versículo 36. Vai ter algum pastor aí escatólogo e ele te explica melhor. Eu não sou escatólogo. Eu não fico aí, você é pré, você é pós ou você é mídia. Rapaz, eu não fico discutindo quando ele vem não. Só sei de duas coisas: ele vem e eu vou. Aleluia! Amém? Se isso não é suficiente para você, sinto muito. Mas eu estou preparando uma mensagem sobre isso. Sobre o que é importante na escatologia, que muitos de nós estamos deixando de lado. E um dos pontos mais importantes da escatologia é você aplicá-la no seu viver diário. Proteção. Naquele tempo, um tempo de angústia, segundo a nossa doutrina, subscrevendo aqui a nossa confissão, naquele tempo se levantará Miguel, um tempo de sofrimento para Israel. Se levantará Miguel, o grande príncipe. Se é o anjo do Senhor que está falando para Daniel que Miguel é grande, é porque esse anjo é grande mesmo. Nós costumamos ver grandezas em muitas coisas, mas quando Deus diz que é grande, é porque é grande. Naquele tempo de angústia se levantará o grande príncipe, que se levanta, é algo contínuo, pelos filhos de teu povo. Quem são os filhos do povo de Daniel? Os judeus. Desde que houve nação até aquele tempo, haverá um tempo de angústia, mas naquele tempo se livrará o teu povo. E essa angústia, nunca houve angústia semelhante, Daniel, desde quando houve nação, mas por causa de Miguel, proteção. O teu povo será livre. O anjo está dizendo que há um povo entre os judeus com os quais Deus tem um compromisso. Esse povo viverá um grande livramento, como já tem vivido durante a sua história. Deus levantou grandes libertadores para o seu povo hebreu.
mas a dificuldade que estão prestes a enfrentar será maior